Oh, here. Oh, here. Oh, here. Oh, Fala galera, sinalizando, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que você vai estar assistindo, mas está entrando no ar o nosso podcast Sinalizando o Reino, Conversas que Edificam, o episódio número 34. Nós estamos muito felizes de ter você aqui conosco e a gente já vai pedir para você deixar o seu like nesse vídeo, compartilhar aí com a galera aí na sua igreja, no seu grupo de WhatsApp, grupo da família, dos amigos. Nós estamos aqui na Segunda Igreja Batista de Itaboraí, produzindo conteúdo para abençoar a sua vida. E a gente está aqui com a nossa produção, mais uma vez, David, tamo junto, obrigado, esse é nosso fechamento. E hoje é um podcast muito divertido, muito especial, já rimos muito aqui nos bastidores, mas eu tenho certeza que você vai sair muito edificado essa noite, esse dia ou a hora que você estiver ouvindo. E a gente tem uma novidade, né? Nós também estamos no Spotify, então se você quer ouvir, gosta de ouvir conteúdo, né, podcast no seu Spotify, né, fazendo sua caminhada, fazendo qualquer tipo de atividade, nós estamos lá. Só você procurar lá, podcast Sinalizando o Reino, tá ok? Então vamos receber com muito carinho, muita gratidão a nossa convidada de hoje, Carla Dias. Não falei o restante. Tudo bom, Carla? Seja bem-vinda. Deus abençoe. Obrigado por aceitar o nosso convite e participar com a gente aí. Vamos lá, sou Carla Dias, como o Rafael acabou de falar, né? Mãe de 3, esposa, serva do Senhor, né? Principalmente. Agradeço, né? Agradeço a oportunidade de estar aqui, depois de tantas vezes tentarmos marcar. Bastante vezes, muitas verdade. vezes, mas as nossas agendas aí, né? Cheias. Não conseguíamos, mas graças a Deus foi hoje, então assim, muito feliz, nervosa, né? Mas vamos Gente, lá. a Carla não é séria assim não, tá, Sou, gente? mas daqui a pouco vai soltar. Daqui a pouco eu normalizo. Mas a gente vai fazer uma oração Sim, para você sim. orar, né, por esse momento, por esse tempo. Como você mesmo falou, estava na agenda de Deus. Sim, sim. Então, era para ser hoje e está sendo e vai ser bênção. Sim, vamos lá, vamos orar. Pai, nós te louvamos e te bendizemos por quem o Senhor é, te rendemos graças, Pai, por todas as coisas que nós temos e somos, porque reconhecemos que se estamos de pé, se estamos aqui hoje, é porque o Senhor tem nos sustentado. Agradeço, Pai, por essa oportunidade, de, através desse meio de comunicação, podermos tocar vidas, tocar pessoas com a Tua palavra, com o testemunho, de alguma forma influenciar, Pai, em coisas positivas. E nós te agradecemos por isso e que cada pessoa que puder e ser alcançada por nós, ela seja abençoada, assim como estamos sendo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, Carla, vamos começar aí. Vamos. Já conversamos bastante aqui no bastidores, rimos bastante. Tá gravando, produção? Agora tá gravando? Tá sendo gravado aqui. E a Carla tem uma participação muito especial na minha vida, na minha conversão. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas eu gostaria que falasse, sim, quem é a Carla, assim, de onde você veio, suas especializações de estudo, né? Você já percebeu aí, ó, bota aqui, produção, câmera 1 aqui, ó, que tem bastante livro aqui. Na verdade, isso aqui é um pedacinho do que ela já leu esse ano. Ela lê isso aqui uma semana, né? Tipo assim, mais ou menos é isso aí. Eu tô querendo chegar a essa meta aí, mas tá. E hoje a gente vai pegar uns toques com ela aí, umas dicas bem legais, que a ideia desse ano do nosso podcast é a gente trazer, né? Retornar esse prazer, esse desejo, né? Pela leitura. Mas fala aí suas especializações, cara, teóloga, psicanalista. Sim, fiz formação, Bota suas credenciais na mesa pra gente. em teologia e, posteriormente, em psicanálise, e agora eu estou cursando faculdade de filosofia, né? Meu Deus. Vamos embora, caminhando por aí, caminhando para aprender. E como é que começou a sua caminhada cristã? Como é que foi lá? Vamos voltar agora a fazer Voltar lá atrás, vamos lá. Como é que foi o início da sua caminhada? Falar da minha caminhada tem que voltar mesmo na infância para falar um pouquinho da família, né? Sim. A minha família, a família de base,
católica, da parte de pai, né? Nós temos 8 tios, né, vivos, e apenas uma é evangélica. Os demais são católicos mesmo, praticantes, né, líderes na igreja. Um pouquinho para cá, aqui no microfone. Isso. Para cá, né? Isso, na frente. Esse é o meu berço, né, familiar. Da parte materna é um pouco mais confuso, religiosamente falando. Mas paterno, fui criado na igreja católica, batizado na igreja católica. E aos 5 anos de idade, o Senhor nos chamou, né? Penso assim. E até então, o que acontece? Mãe odiava crente. Dona Maria. Ela falava que... manda um beijo para ela. Né? Dona Maria. Tentar mostrar para ela. Aí ela falava que queria ver qualquer coisa ruim na vida, mas não queria ver crente, né? Ela tinha pavor de crente. E lá no meu bairro, né, muito próximo ali onde você sabe onde que a gente mora, tinha uma senhorinha, né, Irmã Maria, né, a irmãzinha do coque, né, na Assembleia de Deus. A irmã era uma bênção. E ela tinha um ponto de oração na casa dela toda segunda-feira, era a tarde toda. Casinha muito humilde e ela, assim, era uma referência. Eu, criança, não entendia muito, mas aquilo já me chamava atenção, mas mãe odiava. E aí, né, a gente, criado ali na igreja católica, participava de todas as programações, mas também tinha uma parte meio esquisita, aquela parte de levar para a benzedeira, então, um negócio meio misturado, né? E aí, aos 5 anos de idade, mãe ficou grávida da minha irmã mais nova, né, que é a Raquel, e com 6, 7 meses, não tinha o hábito como hoje, só há 38 anos atrás. Está entregando a idade dessa irmã? Não tinha como hoje a facilidade dos exames, né, de imagem e tal. Então, mãe foi diagnosticada, o diagnóstico médico deu, foi que o bebê estava morto na barriga dela, no ventre dela. Minha irmã estava morta, até então não sabia nem que era uma menina. E aí, o que aconteceu foi que mãe chegou em casa muito frustrada, havia deixado a gente na casa de uma tia que já é falecida. E mãe, muito frustrada, foi para debaixo de um pé de abacate porque ela recebeu, né, o diagnóstico da morte, né, da filha e tal, do bebê, que até então não sabia que era uma menina, e ficou ali. E aí ela disse que Irmã Maria entrou de quintal sem pedir, abriu o portão, entrou e chegou aonde ela estava nesse pé de abacate e falou: olha, eu vim aqui te dizer que você está grávida de uma menina e ela está viva. Eita. E mãe não tinha falado para ninguém. Chegou frustrada, decepcionada, chorosa, angustiada, e aí foi o primeiro encontro que ela teve com alguém, né, evangélico e tal, e ali ela decidiu, né, que a família, né, começaria por elas, né, pertenceria a Jesus naquele tempo. E ela não queria saber de crente. E ela disse que Irmã Maria, então, ela tinha um pavor terrível da Irmã Maria, né? Então, A minha Irmã Maria do Coque, eu tinha que ela fugia, ela disse que fugia. Mas quando é por ser de Deus, né, não tem como fugir. Né? Não tem como. E foi uma experiência que ela viveu, não tem como eu falar da conversão. Foi quando Jesus chegou lá em casa e catou todo mundo. Eu com 5 anos, e foi ali que começamos a ter o contato com a igreja, né, evangélica, a igreja protestante. E tudo começou aos 5 anos. Foi que na Assembleia de Deus? A Assembleia de Deus, do pastor José Adão, na rua 34, onde eu moro hoje. Isso, você tinha 5 anos de idade. 5 anos de idade. Raquel é mais nova que você há alguns anos, né? E aí são quantos irmãos? Somos 4. Eu sou a mais velha. Aí tem o meu irmão. Mais experiente, né? É, a mais experiente. Aí tem meu irmão, que é 1 ano mais novo, né? Que é o Carlos, que a gente chama de Russo. Aí depois vem Raquel e o mais novo é o Lucas. Isso. Somos 4 irmãos. E aí foi nossa vida na igreja, né? Protestante, na igreja evangélica, começou exatamente por aí. Mas aí, por exemplo, 5 anos de idade ainda é uma idade, né? Laura tem 4, ainda tem já dá para ter uma noção. Mas quando que você teve a sua experiência mesmo, assim? Minha experiência pessoal. Pessoal, você fala assim, agora eu estou entendendo o que é igreja, o que é ser cristão, salvação, pecado. Você, assim, quando você foi, a gente fala esse termo, né, de conversão, você foi constrangida realmente pelo Espírito, foi chamado, foi atraída pelo Espírito Santo ali. Eu acredito que muito próximo a essa faixa etária. E quando nós começamos a frequentar a igreja evangélica, alguma coisa mudou lá em casa. A gente foi perceptível a mudança, alguma coisa aconteceu diferente. Meu pai era muito viciado em jogo e boa parte do dinheiro dele ficava no jogo. Então nós passávamos muitas necessidades, né, por conta disso. Então quando todo mundo se converte, já muda a história, né, da família. O Evangelho entrou e transformou nessa parte. E eu comecei a perceber que tinha alguma coisa diferente.
Então, por mais que eu tivesse pouca idade, eu sentia ali... perceber o ambiente. E eu me apaixonei pela igreja. Foi algo que era o lugar que eu queria estar. Legal. Aquilo ali foi algo que, sabe, encheu meu coração. Então, quando mãe não podia por algum motivo, eu ficava mal, porque eu queria ir na igreja. Não faltava escola bíblica, não faltava... Estava envolvido em tudo, né? Tudo que eu podia estar. Então, eu lembro que... talvez a gente até vai falar sobre isso daqui a pouco, quando falar de estudo, de ensino. Eu lembro que com 9 anos eu disse para a tia da escola bíblica, já estou grande, já sei ensinar, já me coloca para dar aula aí. Já queria então, muito pequenininha. Já botar as asinhas para fora em relação ao ensino, né? Sim. Que legal, né? E é bom você contar isso, né? Porque as pessoas estão assistindo aí, né? Até se identificam com essa história, né? E a gente traz as pessoas justamente aqui, tá pedindo para as pessoas contarem, né? Esse início. E interessante que vários relatos, né, de produção, de crianças, né, bem novinhas, tendo essa experiência, essa importância dos pais levarem, né, e levar mesmo para a igreja e acompanharem, né, e como que isso fez diferença na sua vida, né? Sim. E aí os irmãos também, foi todo mundo... Sim, todo. Enquanto tivemos, né? Cantava no coral. Cantava em tudo que tinha... Da oportunidade. Aonde tinha lugar para me encaixar, eu estava encaixada, né? E eu participava de tudo. E eu percebo que ali, né, o Espírito Santo de Deus já começou a fazer uma grande obra dentro de mim. Então, mãe me levava para o monte, mãe me levava para o Pacofui... vivi na consagração. Então, assim, a mudança também na sua muito radical. Muito radical, isso que eu ia falar. Muito. Total. Total. Assim como ela me levava, não deixava faltar missa. Era carnaval, tava lá com a gente no meio do carnaval. E levava para a benzedeira para tirar olho gordo, mal olhado. Quando ela se converteu, assim como o apóstolo Paulo, né? Aquilo que ele vivia de forma contrária, mas com intensidade, agora ela tinha a mesma intensidade, né, na vida cristã. Né? E aí ela me levava. Era consagração, não faltava consagração. Sábado de manhã, 8 horas, irmã Maria, que era a irmã Maria que tinha uma história. líder lá da consagração, né? Eu não sei, não me lembro mais como que a gente chamava na época. E uma pergunta, a irmã Maria está viva até hoje? Não, a irmã Maria, nessa época, que eu tinha 5 anos, ela deveria ter mais ou menos uns 70 e poucos anos. Então já estava... César chegou a conhecer, depois ela amputou as 2 pernas, uma de cada vez. Sim, entendi. E nós levávamos ela para a igreja, íamos buscar, né? Ela morava na ampliação e levávamos para a consagração. Mas ela deve ter morrido com quase uns 100 anos, né? Uma bênção. Foi a Marcou muito. Dona Maria, né, que marcou ali. Irmã Maria era uma bênção. Todo sábado de manhã ela lia para começar a consagração o Salmo 91. Então, o Salmo 91 a gente não consegue esquecer. Olhou o Salmo 91, lembra da Irmã Maria. Fazer as lembranças dela. E aí vocês ficaram aí na Assembleia de Deus, foram se desenvolvendo. Sim. Você já falou, né? Abusada, já foi querendo ensinar. Fazer tudo. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Em paralelo a isso, você já gostava de estudar? Era uma boa aluna? Sim. Como é que era na escola? CDF? Tem cara de CDF. Só não sou boa em matemática. Deixa eu dizer o que... Matemática não é minha praia, não. Mas gosto muito de estudar. Sempre gostei muito de estudar. Eu falo hoje que a facilidade que os alunos têm, né? A escola pública hoje, ela oferece o livro gratuitamente. Não sou dessa época, né? Eu sou de uma época que o pai tinha que comprar o livro. Uhum. A inflação na minha infância era algo assim, que era, né, muito maior do que hoje. Então, tudo era muito custoso. Alimento básico era muito custoso. E aí você pega uma família com 4 crianças, né? Livro era uma coisa assim, que era um luxo. Entendi. Então, lá em casa, às vezes, tinha que optar para quem quer comprar o livro. E, normalmente, a gente não tinha acesso ao livro. Uhum. Eu não tínhamos uma biblioteca na escola, tinha a biblioteca no centro de Itaboré, que tem até hoje. Sim, para compreender todos os distritos. Hoje não tem quase mais distrito, né? Que alguns municípios, alguns desses distritos se emanciparam, né? E tal. Então, era para compreender todos esses alunos. Então, muitas vezes, eu cheguei na biblioteca, no centro, e não tinha como eu fazer um trabalho escolar, porque não tinha mais vaga, já estava lotado e tal. Então, eu enfrentei muitas dificuldades para estudar. Então, hoje, graças a Deus, existe muita facilidade. Hoje você tem um PDF para você baixar e tal. Mas aquilo também, né? A dificuldade também gera a gratidão e gera uma... Como é que fala? Esqueci a palavra. Valorização. Você valoriza o que você teve, né? O estudo, a base ali, né? As minhas dificuldades me trouxeram onde eu estou hoje, né? Então, matemática não é teu forte, não? Não, né? Não. Você é mais para humanas. Tive que fazer física, química, a gente vai fazer esse negócio todo, mas não é não. Mas aí, vamos lá, vamos dar um pouquinho mais de história aqui. Aí chegou um tempo que você
né, saiu da Assembleia. Sim, sim. E aí você, né, partiu, né, migrou para outra denominação, correto? Sim, sim. Eu observava, né, sem menosprezo e tal, mas na congregação que eu fazia parte existia uma limitação muito grande no conhecimento. Sim. Uhum. E aí eu convivia muito com uma moça da Batista e eu falava, o povo da Batista estuda a Bíblia. Sabe, eu tinha hoje não é tão assim, mas a gente conhece, né, a Assembleia de Deus, pessoas, né, que têm e tal, muito estudo. Não era a minha realidade na época, a minha não era assim, hoje o negócio está bem diferente. E aí, com 20 anos de idade, né, 20 anos, começamos a congregar na Batista Central, né, em Nova Cidade, pastor Tino Pires. Que aí já entra de novo, né, a história. história. Aí vai entrelaçar nossa história aqui, é legal. Só uma pergunta, nessa meiuca aí, que você conheceu, tá aqui com a gente, tá, gente? O César, conhecido aí como Dino, tá de segurança aqui. Tá. Você conheceu o César nesse período? Conheci César com 14 anos. 14 anos de idade. Lá em Niterói, ele era de Niterói. Minha tia morava lá e eu ia para lá passar as férias aí. Entendi. Nos conhecemos. Bastante tempo, hein? Muito tempo. 30 anos, 30 anos, cara. Legal, legal. Aí você foi pra Central, né? Aí Sim. muda um pouquinho. Não é igreja também muito distante da sua casa, era perto ali, né? E como é que foi essa migração para você? Foi tranquila? Sair da Assembleia, passar para Central? Foi tranquilo esse processo? Sim, como eu queria muito, né? Tá num lugar que trouxesse outras coisas, nesse sentido bíblico, né? Algumas orientações, porque chegou um momento que para mim aquilo já não era mais, não fazia muito sentido algumas coisas. E eu entendo que o Espírito Santo de Deus, ele nos conduz, né? Sim. E às vezes o que não faz, eu não consigo explicar com uma cabeça de 20 anos, né? Hoje o que eu consigo explicar, conseguiria explicar mais claramente. Então foi um tempo bem legal. Pastor Tino é uma pessoa de uma empatia, né? Um abraço, né? Então, ele tinha acabado de chegar também no ministério, eu acho que é um ano que ele estava, mas bem no início. Dele. Sim, ali. Foi um tempo muito precioso. Nós passamos 12 anos ali. Tá. Foi um tempo muito precioso na Batista Central com o pastor Tino. E o que eu falei com vocês, que a minha história está um pouco ligada com a de Carla e também com César. César Dino, né? E por quê? Porque nesse período, eles já eram da Batista Central de Nova Cidade, né? E teve um período que eles começaram a estudar no mesmo período que eu comecei também ali no Pastor Carlos Magno, 308, né? E vocês montaram, né, na época lá na escola, né? Segundo grau à noite, primeira turma à noite, Sim. Segundo grau, né? E lá que eu conheci vocês, conheci a Raquel, conheci a Juliana. Então, assim, vocês foram canais de Deus na minha vida, naquele lugar. A gente tinha vocês faziam os pequenos grupos lá. E eu também, como sua mãe, não queria saber de crente. Entendeu? E vocês me abençoaram muito ali no início da minha jornada ali. E aí eu conheci eles lá na escola, a gente fazia os pequenos grupos. E aí eu comecei a me interessar. E, então vamos lá conhecer como é que é essa igreja aí. Porque eu já tinha uma inclinação para a Igreja Batista, apesar de não querer saber de crente, mas assim, na minha família também toda católica, mas sempre teve uma abertura muito, muito legal para a Igreja Batista. Achava interessante isso. Eu tenho uma tia, né, que a tia Miriam, mãe do Wallace e do Dandy, né, e ela era da Batista, eles também eram na época lá do Rio, então sempre teve uma abertura. Então vocês chegaram ali e fizeram parte dessa minha história. Você lembra? 2001, cara. 2001, o pastor começou a implantar na igreja. Então, 2000. A minha conversão foi no final de 2002. Sim. Nós fizemos célula no Pascoal 2001, 2002 e 2003, né? Tinha até o diretor, né? O Renê, que zombava pra caramba. Zombava, mas liberava legal, facilitava pra gente. Deus tudo quer usar mesmo. Até aquele que zomba, né? 2000, o pastor Tino começou a trabalhar, né, com a visão celular. Sim. Fez um treinamento com a gente com material de Povinchu, né? E em 2001 nós começamos com a célula na escola e foi, assim, nós tivemos naquela célula 4 conversões, né, Sandra? George, Alan e Rafael. Não, 5, Fernando. Pô, então só esperando. Fernando, Alan, Luan, George, né, Rafael? Isso aí. Eu lembro do Fernando, eu gravei um podcast também, eu te falei, né? 3 horas de podcast. E eu falo um pouquinho dessa história do Fernando.
né? Assim, transformação de água Sim, em sim, sim. total. Então foi assim, muito legal. Então ali, quando eu conheci a Carla e o Dino, você já estava já numa maturidade, já como líder, já mais alicerçada na palavra em relação aos estudos, né? Sim, E sim. já tinha vocês como referência e também cabeção, vocês dois, né? Gostava de estudar pra caramba. A gente, né? Naquela época eu não tinha ainda, não era crente, né? Colava de vocês, a gente pedia ajuda nos trabalhos. Mas vocês sentavam lá na frente, você lembra disso? Que ver, produção. Queria papo com a gente lá atrás. Primeira carteira. Primeira cadeira. Eu Estudar senta na eu primeira. ficava lá atrás zoando com o Fernando. Povo de cozinha tá normalmente bagunça. A gente zoava pra caramba lá atrás. E tem a época, né? A gente conheceu o Alex, o Ivan. Sim, sim. Foi assim, Falecido Alex. Falecido Alex, né? Então, assim, foi um período de assim, muito conhecimento, muito aprendizado pra mim. Sim, Acho que foi uma base muito boa ali. Quando eu fui pra Central, eu já fui conhecendo pessoas. sim. A questão da visão celular, né? Sim, Você já chega com amigos. Quando a gente chega com vergonha, que, né? Ah, nunca vou chegar aqui na igreja. Então, eu já cheguei lá, já conhecendo um monte de gente. Acho que facilitou muito, ajudou muito a minha caminhada. Mas o podcast não é meu, é seu. Vamos lá. Vamos lá, vamos continuar. E aí, você tocou o barco ali na Central. Sim, foi. E sempre estudando. Veio de encontro, né? Todas essas propostas do pastor Altino vieram de encontro àquilo que a gente queria, né? Nos aprofundarmos mais na palavra, né? E foi tempo top demais. E aí eu prossigo? Vamos lá? Você ficou 12 anos, né? 12 anos. Eu fiquei quase mais isso também. Foi. 12 anos lá. E aí, Passamos muitas experiências juntos ali. muitas. Muita coisa. Ministério Infantil. Ministério Infantil, eu sempre Foi um falo. trabalho que agregou muito valor à nossa vida espiritual, nossa vida, né, pessoal, porque nós convivemos com muitas crianças e muitas necessidades, né, em todas as necessidades. Você lembra como é que funcionava? Lembra? Sim, eu lembro. né? Explica Eu pra mim. montava, no começo a gente se dividiu por ruas, né? Aham. Por algumas localidades, no caso de Nova Cidade, que tem um número muito grande de pessoas. A gente trabalhou com algumas ruas, eu fui responsável pela rua 29. Então, sob a minha responsabilidade, eram 56 crianças. Dá pra ser, Eu com produção? meus filhos pequenininhos, com meus 3 toquinhos, né? Às vezes levava debaixo de chuva, às vezes a calça ficava molhada até o joelho, calça jeans, né? Por conta da chuva e tal. E aí íamos para lá e recolher as crianças de porta em porta. Muitas crianças, a mãe tinha acabado de chegar, muito bêbada, mães que não deixavam, que proibia. A gente orava muito para que as mães, os pais principalmente, permitissem, né? E tinha as outras ruas, que outros líderes ficavam, os líderes de rua, outros bairros. Olha. O pastor chegou a trabalhar com um grupo que ele trazia da Reta, eu lembro disso. Ele mesmo ia buscar, teve o grupo do Paquegiza. Parquegiza, da Aqui, próxima subestação, Rua 100. Então, nós tínhamos ali, aos domingos, em torno de 300 crianças. E era um trabalho de formiguinha, as tias fazendo lanche, os ônibus que eram alugados, né? Deus provia, né? Todo domingo. Todo domingo de manhã. Eu posso pedir para Carla explicar, porque ela vai lembrar alguns detalhes, porque nesse período também estava na Central. E eu lembro que o pastor Altino, ele fez um desafio, né? E todo domingo tinha 2 ônibus da Rio Ita. Sim, A igreja sim. alugava 2 ônibus da Rio 2 Ita ônibus. para poder fazer pegar e levar as crianças. Todo domingo tinha lanche para 300 crianças, condução de graça. Ou seja, foi um período assim. Eu já encontrei alguns, né, por aí, assim, oi tio, tio, o quê, rapaz? De onde você é lá da igreja? Então, assim, muitos frutos, né, eu tenho certeza que muitas sementes foram plantadas e então, estão sendo colhidas até hoje. Graças a Deus por isso. E como foi um tempo bom, né? E naquele período você sempre estudando. E aí a gente vai entrar um pouquinho nessa parte de estudo, de livros, né? De como é que você falou muito que você gostava de estudar. Sim. E aí a minha pergunta para você, porque a gente quando fala estudar, parece que a gente tira a Bíblia dessa atmosfera, né? Ah, eu estudo na questão acadêmica, faço faculdade, sei o quê, mas em relação à palavra, né? O que a Bíblia, né, significou naquele período para você, que significa até hoje? Você fala assim de palavra de Deus, de estudo, a gente tem os recursos, os livros, e você gosta muito, né, Sim. de ler, né? Mas em relação à Bíblia, né, que é a nossa leitura principal, é o nosso norte, o que você falaria sobre a Bíblia Sagrada? Eu acho que aos 7 anos de idade, mais ou menos, eu lembro que a professora da escola bíblica, né, da classe das crianças, a tia lá,
ela me pediu para fazer ou eu me ofereci, não me lembro ao certo, não é muito claro para mim essa proposta, mas que eu fizesse uma imagem para um texto bíblico, né? Salmo 119, verso 105, né? Lâmpada para os meus pés, a tua palavra, luz pelo meu caminho. Então, eu lembro que eu fui para casa, eu peguei o isopor que a gente tinha lá e eu consegui desenhar um pé, uma lã, uma coisa horrorosa. Hoje, olhando, lembrando daquela imagem, uma coisa muito feia, né? Mas foi um texto que me marcou, isso ainda na Assembleia. Me marcou, porque, para mim, naquele momento, ele trouxe muitas interrogações no meu coração. Não tive explicação naquele tempo para aquele texto, uma explicação plausível, algo que acalmou, que aquietou meu coração. Né? Só que ele, para mim, foi algo assim, essa palavra, e ainda é muito forte dentro de mim. Lâmpada para os meus pés, aquela coisa toda. Então, foi esse meu primeiro contato com... Não que eu não tinha contato antes com a palavra, mas meu primeiro contato impactante com a palavra. Foi algo que... Entendeu ali, compreendeu. Alguma coisa ali, né, diferente aconteceu naquele tempo. E aí, com o tempo, a gente, é o que eu falei, ainda que eu frequentasse a escola bíblica, consagração, monte, vigílias e tal... Bíblia não era uma coisa muito forte na época da congregação, não era muito forte, então sempre deixava muito a desejar. Carla faz muitas perguntas, né? Então eu tinha muitas perguntas. Sempre foi questionadora? Muito, queria entender, queria aprender, queria entender, e não vinha as respostas. Já pega a chave aí, gente, a primeira chave já está aí, hein? E aí, quando eu chego na central, o estilo é diferente, pastor Otino muito estudioso, né? Mensagens, palavras muito profundas, né? Cada domingo. Então, assim, o nível era aquilo que eu buscava. Então, ali a escola bíblica, aí nós participamos de alguns cursos. Esse curso que eu falei foi um curso de 8 meses que nós fizemos com muitas apostilas, muito material, e abordamos textos bíblicos que já conhecíamos, mas não com o entendimento, né? Com aquela... Então, uma profundidade totalmente diferente. Exatamente. Né? Então, ali as coisas começaram, nesse período, depois dos 20 anos, melhoraram muito na questão do aprendizado bíblico, né? Do conhecimento bíblico. Por quê? A minha mãe é quase analfabeta, né? Hoje existe um outro termo para isso. Raquel, quando assistir, ela vai reclamar. Analfabeta, esqueci o termo que ela usa, né? Mas... E meu pai também. Então, a Bíblia não era o forte, apesar deles serem convertidos, mas a Bíblia não era o forte da minha casa. Não tinha o entendimento da devocional, não tinha o entendimento de sentar com o filho para ler a Bíblia, entender. Não tinha isso lá em casa. Então, eu não tinha essa influência dentro de casa. Mas existia dentro de mim uma sede inesgotável, aquela sede que você tem que fazer aquilo, mas eu não sabia por onde começar. Então, hoje que eu falo, né, as gerações, essa geração é muito agraciada com a quantidade de pastores, a proximidade dos meios, né, de comunicação. Cara, assim, você quer saber de alguma coisa, você tem uma infinidade de pessoas sérias, compromissadas com a palavra para te ajudar. Mas na minha infância, adolescência e juventude não era fácil. Esses recursos, né? Infelizmente não era. Quando você queria saber um assunto específico, você tinha que comprar algumas pessoas. Um conteúdo que era caro. Sim. Pegava livro, né? Eu quero saber sobre a doutrina da justificação. Aí tinha aqueles livrinhos desse tamanho assim, né? Pra ler. Sim, não tinha esse acesso. Não tinha acesso. Lojas aqui não tinha. Aí falar sobre justificação, a pessoa, do que você está falando, né? O que é isso, né? Então, tá na Bíblia? Era complicado, né? Não, é verdade. Hoje eu tenho uma facilidade, né? E, por um lado, a facilidade ajuda, mas, por outro lado, também a facilidade demais atrapalha. Sim. Aí você falou uma palavra interessante. Você tinha sede inesgotável. Algo que você queria, né, ser saciada. Então, acho que esse é uma coisa interessante, porque você, não sei você, acho que você é igual a mim. Você escuta um termo ou escuta alguma palavra assim, peraí, onde tem isso? Onde essa pessoa ouviu isso? Onde ela aprendeu? Aí tio Google, hoje tem um tio Google, você corre. Eu faço isso. O tempo todo. Eu falo assim, peraí, falou sobre justificação, parada é essa? Eu vou querer saber. Sim. Então, essa curiosidade, esse desejo de aprender vai aguçando e vai trazendo aos novos mundos, né? Sim. Não é isso? Sim. O conhecimento que nos leva à sabedoria, né? Eu vou conhecendo e aí, com as ferramentas do conhecimento, eu consigo discernir, né, as minhas necessidades, ou no caso desse texto, né?
saber para onde eu vou, né? Lâmpada para os meus pés, do que ele estava falando. Porque a Bíblia é o meu norte, é a minha bússola. Entendi. Né? Então, o entendimento, o conhecimento através da palavra norteia os meus passos, me dá decisões assertivas, né? Não, eu tenho falado aqui nos podcasts, né, produção, em relação ao Deus que se revela através da palavra. Sim, sim. Né? Sempre falo isso, nós somos uma religião do livro. Então, ou seja, está ali para ser estudado, para ser lido. Deus deixou já a sua revelação, né? Tem a revelação especial que é Cristo, mas a sua revelação ali escrita. Ele inspirou homens em épocas diferentes para poder, né, abençoar o seu povo. E aí, a conta não fecha, porque Deus se revela através do livro, certo? Sim. E o seu povo não tem vontade de ler o livro, não tem desejo, não tem prazer, a matemática aí é matemática. Não é seu povo. Entendeu? Então, assim, a gente tem... um dos motivos da gente estar conversando sobre isso no podcast resgatar esse prazer, não obrigação. Eu tenho que levar a Bíblia para a igreja. Não, algo deveria ser tão natural você abrir sua Bíblia, né? Você fala assim, Deus, você não fala comigo, eu quero falar com você. Tem aquele desenhozinho? Sim, sim. Deus está falando assim, tá aqui a Bíblia. Já falei com você, já falo com você todos os dias. Você que não me procura da forma correta. Então, assim, eu tenho observado um grande afastamento, né, da questão da leitura bíblica. A pessoa analfabetismo bíblico. Né? Sim. Vamos usar esse termo assim. Sim, sim. Porque essas facilidades, o dia a dia, a correria, você tem percebido isso também? Compartilha com a gente. Sim, aí eu falo, né, lá de trás, nesse início da vida cristã, era muito comum, né, o interesse do grupo religioso na qual eu fazia parte era em movimentos, né, em emoções, aqueles eventos são importantes, né? A comunidade é muito importante, né? O que acontece quando a gente está junto é maravilhoso. O que é visível, né? A palavra, ela traz uma constância para a nossa vida, porque quando você tem esse conhecimento através da palavra, foi onde eu falei que vai gerar a sabedoria, que é o norte, né? Então, isso vai gerar na minha vida uma constância na vida cristã. Agora, se eu sou viciada em eventos, né? Eu vou ter que... Eu vivo de doses, assim. Mas a palavra não, a palavra é todo dia, toda hora. É como se você procurasse algo que vai se satisfazer por um período. Sim. Entendeu? Por um instante. Né? Hoje eu vou no culto para extravasar. Preciso receber algo. Sim. Mas amanhã eu vou E a palavra, vamos continuar com a palavra, mas aí às vezes não é importante. Foi o que a gente falou agora há pouco, né? Então, a noiva, ela quer conhecer o noivo. A noiva tem essa intenção. Então, ainda que eu viva uma experiência muito poderosa, maravilhosa na comunidade, mas e no dia seguinte? Entendi. A continuidade dessa relação, né? Então, isso é muito importante. Antes de irmos, né, eu e meu esposo para o seminário teológico, nós tínhamos acabado de ler toda a Bíblia em um ano, né? Em 2016 nós tínhamos lido. E foi uma experiência muito boa, porque nós lutamos muito durante muitos anos para fazer isso, nós nunca havíamos conseguido, né, concluir. E nós observamos que, né, com a experiência do tempo, que é muito incomum, né, os cristãos em si conseguirem concluir, fazer a leitura da Bíblia em um ano. E em 2017 nós começamos um projeto na igreja, toda a Bíblia em um ano, e desde 2017 até agora. Já estamos na 6ª edição de toda a Bíblia em um ano. Quando começamos, né, acho que, se eu não estou enganada, no todo nós tivemos 12 pessoas concluindo. Aí no ano seguinte, nós temos esses números aí anotadinhos, certinho, mas agora eu não vou lembrar ao certo. Depois nós tivemos 30, depois nós passamos para 60. Acho que ano passado nós tivemos cerca de 70 pessoas, alguma coisa nesse sentido, concluindo toda a leitura da Bíblia em um ano. Hoje nós temos um grupo, né, tanto o grupo de homens como de mulheres, que é um grupo misto. Tem gente até de outro estado que faz parte desse grupo, e nós alimentamos esse grupo todos os dias de manhã, com o texto daquele dia. Tem um cronograma semanal, mas todo dia tem algumas pessoas que se mobilizam para lembrar, né, com a leitura diária. E tem sido assim, um tempo muito, muito maravilhoso. Trazer às pessoas o entendimento do devocional. Devocional. Né? Porque através do grupo a gente não consegue ter um estudo bíblico aprofundado, mas o devocional. Eu preciso ouvir a voz de Deus todos os dias e você ter dentro de você esse conhecimento, né? Essas palavras, é o que te socorre na hora do aperto. Isso aí, na hora do aperto, você não sei o que fazer, vem aquele texto bíblico, sabe? É assim que o Senhor fala, né? E se comunica conosco. Muitíssimo. A vida cristã, ela é pautada pela palavra de Deus. Não tem nada. Quando você passa por um momento de, né, tribulações, angústias, quando você tem a Bíblia na sua mente, no seu coração, você
tem, como é que fala, habilidade. Não, você tem habilidade, você tem conhecimento, você, de repente você não vai lembrar o tal texto exato. Se eu sou muito ruim de memória para isso. Sim, também não sou. Não, a gente acha que a gente lembra, o pessoal acha que o pastor tem que saber tudinho, onde tá o versículo e tal, mas você lembra assim, a palavra de Deus diz, não, o apóstolo Paulo falou isso. Não vou lembrar exatamente o texto. Mas ele falou, Mas tá ele na falou, Bíblia. tá na Bíblia. Não estou usando aqui um texto qualquer de uma autoajuda. É a palavra de Deus. Então isso, nos momentos de angústia, né, nos ajuda muito Sim, a, sim. a viver, na verdade, em sociedade, em comunhão com a igreja. Então, assim, eu acho um absurdo, vamos dizer assim, as pessoas não terem prazer na palavra. Sim. É um absurdo. É um absurdo. Não faz sentido. Não faz sentido. Para um cristão, ele usa o quê? Né? O que ele usa como base para a vida dele? Então, se eu sou uma serva do Senhor, a Bíblia precisa ser meu principal olhar, né? Meu primeiro olhar. O meu é o meu primeiro olhar. É a primeira coisa que eu faço quando eu acordo todos os dias. Né? Às vezes, 4h50 da manhã, 5 horas da manhã, eu já estou com a Bíblia aberta, lendo ali o texto do dia. Então, isso para mim é muito importante. É muito importante. Todos os dias a gente acorda, né, exposto, todos os dias a gente... Não. É uma disciplina, uma constância. Porque, na verdade, muitas vezes, se a gente, né, deixar a carne, a gente vai pedir o quê? Dorme um pouco mais. Com certeza. Né? Vamos ler outra coisa, vamos, né, ficar lá passando feed e tal, mas não. Mas eu preciso entender que o meu espírito precisa ser alimentado. É como se fosse o primeiro alimento. Sim. Deveria ser. Deveria sim. O primeiro alimento do dia, a palavra de Deus, né? E é porque eu tô falando, por que eu trouxe a Bíblia primeiro, né? Antes dos livros. Porque hoje a gente tem uma galera que gosta de ler livros e deixa a Bíblia. Ah, mas os livros citam uns textos bíblicos, fala sobre, né, Bíblia e tal, mas nada substitui a palavra de Deus. Então, se você gosta de ler, né, se você já tem o hábito da leitura, show de bola, continue. E o nosso clamor aqui, o nosso desejo é que você motive alguém, né, a também ter esse hábito. Eu estou aprendendo. Tá difícil. Mas se a gente não lê a Bíblia, não conhece a palavra, quando a gente lê um livro, não sabe se aquilo que realmente está colocando ali, se realmente é bíblico. Está sendo totalmente fiel. Exatamente. Apesar de ter um texto bíblico, a gente tem música popular brasileira que ela cita trechos bíblicos, né? É verdade. Às vezes, dentro da mesma música, tem um bocado de coisa ali que não presta. Mas tem um versículo. Não, a palavra é palavra, insubstituível, né? Inegociável. Como cristão, eu preciso entender a importância disso diariamente, né? O meu culto é todos os dias. Então, quando eu acordo, eu costumo pensar naquele texto, né, de Apocalipse 3:20, quando o Senhor fala, né, eu estou à porta e bato. Então, para mim, essa relação é como se a gente acorda e já tivesse sentado na cama. Tô esperando, hein? Tô esperando pro café de hoje. É esse o nosso primeiro tempo, né? O café com ele. E ler, olhar para a palavra. E ali a resposta, ali dá respaldo pro dia todo. E aí, o dia vai ser bom? Nem sempre. Às vezes, um dia difícil, um dia corrido, apertado, com problemas, com dores, né? Mas eu tive uma base hoje, meu café foi reforçado. Né? Um café que me nutre para eu suportar tudo aquilo que eu tenho para enfrentar. Então, isso precisa ser diariamente. Então, galera, vamos voltar, vamos ter prazer. E não, né? Eu sempre falo isso, né? Ter como um peso, como um fardo, né? Tem que ler a palavra hoje. Não gosto de nada, não gosto de ficar lendo nada no Antigo Testamento, essas histórias aqui que eu não entendo, não sei o quê. Mas, sim, peça força, direção do Espírito, né? E tenha prazer na palavra. Eu uso sempre a analogia aqui, né? Do churrasco, né? Você não gosta de ir numa churrascaria comer uma carne de qualidade? Então, é o seu alimento. O melhor alimento para a alma é a Bíblia Sagrada. Então, que você volte aí, se você tem perdido, né, esse prazer, peça ao Senhor, peça novamente a Deus para te dar esse desejo, esse prazer, essa vontade de ler a palavra de Deus. E eu desafio, eu tenho falado para a galera aqui, que estão na modernidade, volte a andar com essa Bíblia, né, papel, rabisca essa Bíblia de papel toda, escreve ali, né, o pastor está pregando, escreve, porque isso ajuda muito, é pedagógico, né, ajuda a lembrar os textos, isso é muito importante. Mas, e os livros? Quando e como começou a paixão pelos livros? Eu acho que começou com a falta. Como eu falei, não tínhamos acesso, né? Lá em casa não tinha dinheiro. Você lembra qual foi o seu primeiro livro? Não, mas foi um livro, não lembro. Mas foi um livro... o primeiro livro que eu tive, não lembro. Foi
coisa muito infantil, porque quando, na minha infância, era assim, não sei como é hoje, mas quando passávamos, antigamente os termos era esse, né? Jardim alfabetização. Aí é para a primeira série, que eu acho que hoje se chama segunda série, se eu não estou enganada. Segundo ano. Isso. Então, ali é como se fosse uma formatura, né? Então, ali eu ganhei um primeiro livro de umas 4, 5 páginas, bastante colorido. Alguma fábula, não me lembro o nome. Né? Eu tinha 6 anos. E foi o primeiro. E assim, quando eu comecei a ler, né, com a professora Luísa Augusto, irmã do pastor Cornélio Augusto. Ah, sim. Uhum. Ela tinha uma escolinha na minha rua. E eu me apaixonei pela leitura. Quando eu comecei a conhecer as letras, eu lembro das historinhas. A historinha do A, menininha que estava correndo e perdeu uma trança. A historinha do E, o menino que estava andando e caiu uma gotinha de chuva na cabeça. O I. E aí o E, um peixinho. Eu me lembro das historinhas na explicação, né, das vogais, que foram as primeiras letrinhas. Então, eu me apaixonei pela leitura, né? Via um outdoor, via alguma coisa, eu queria já saber o que estava escrito e tal. E eu acredito que a dificuldade de não ter, né, um livro, não ter, que eu precisava para os trabalhos, para as matérias, e não ter, eu acho que isso gerou dentro de mim muita sede, muita fome de ter e muito valor. Né? Então, tivemos muita dificuldade em casa para termos livros. Não tivemos todos os anos, né? Meus pais não puderam comprar todas as minhas séries dos livros. E como eu disse, né, anteriormente, o livro era comprado hoje, né? O Estado, o município, ele dá, né? Então, não era assim. E eu acho que daí que essa valorização, né, surgiu. Galera, só para vocês terem a noção, ano passado, essa criatura aqui da minha frente, você leu 60 livros. Foi, eu não lembro ao certo, foi 60, foi 60 redondo. 60. Cara, você botou lá no Instagram? Mas aí a cabeça já... Mas como é que um ser humano consegue ler 60 livros no ano? Fala pra mim, qual é... Olha... Já tô até antecipando aqui, qual é a dica, qual é o... Como assim? Como eu disse... Você fala assim, calma aí, olha pra essa câmera aqui e fala assim, 3 passos para ler 60 Como eu disse, eu acordo muito cedo. Dá uma de coach aí. Eu acordo muito cedo, então pra mim é muito importante ter um dia bem compridinho. Então eu acordo 5 da manhã. Então minha primeira hora é do Senhor, é a palavra, minha oração. E depois disso, se eu consigo... Não tenho trabalho na parte da manhã, no caso, trabalho fora, né? O consultório. Então, eu consigo fazer uma leitura já na parte da manhã. Mas por dia eu leio no mínimo 4 horas. No mínimo eu leio 4 horas todos os dias. Então, Pegou, produção? Se eu não conseguir, eu fico estressada, porque eu preciso da leitura. Faz parte de mim. Então, é natural para mim. Eu preciso, meu paciente precisa... Né, os meus alunos da escola bíblica, esqueci de falar, sou professora da escola bíblica. Você precisa apresentar a sua igreja, seu pastor. Atualmente. Sabe, tá falando aí, você não é crente, não. Isso é verdade, vamos lá. Não, você falou que você era da Central, né? Isso, da Central. O pessoal tá achando que você se afastou. Não, aí a gente tá, né, 12 anos, vai fazer agora na MBA, Ministério Batista do Avivamento, lá em Tanguá, o vídeo do pastor Sullivan. Beijo, povo. Pede para poder dar like, compartilhar. Dá like, né? Se inscreve no canal, por favor, aí. Dá uma moral pra gente. Nunca pedi nada. Nunca pedi nada a ninguém, vai lá. O velho do pastor Sullivan mandou um abraço aí para você. Obrigado, Comuniquei que estava vindo aqui. E sou professora de escola bíblica lá na igreja. Nossa. E aí eu preciso estudar, porque meus alunos precisam de alguém que conhece. Isso. Como eu falei lá atrás, eu senti necessidade de algumas respostas que eu não tive. Eu sei como é importante o professor saber para poder compartilhar conhecimento, né? Então, eu estudo porque o aluno precisa que eu saiba, meu paciente precisa que eu saiba. Então, eu preciso estudar todos os dias. Você está aqui com a gente, porque assim, eu até falei no podcast, né, no anterior, que as pessoas que estão sendo convidadas são as pessoas que estão alinhadas com o propósito desse podcast, desse ano. Que é essa questão da valorização do estudo, da leitura, do prazer, da Bíblia, dos livros, né? Das ferramentas que estão disponíveis. Sim. Porque você falou interessante, porque assim como você teve sede de conhecimento, teve perguntas, agora você como professora, como uma pessoa muito mais madura, com mais tempo de vida, você vai identificar que há outros jovens, outras pessoas também que precisam conhecer, precisam aprender. E aí, com essa bagagem que você tem, ajuda muito, mas você não deu as dicas ainda. Você acorda cedo? Acordo cedo, tenho o meu dia organizado. 4 horas? Como é que você consegue ler 4 horas por dia?
Eu já leio... Não, eu já leio... Às vezes leio 6 horas. Mas você Não, faz uma leitura rápida? Como é que é a sua leitura? Não acho que a minha leitura dinâmica? seja rápida, não. Eu não acredito que seja, não. Meu trabalho de casa é organizado. Eu trabalho de casa assim. O que eu vou fazer hoje? Eu tô assustado. Tem as minhas filhas que me ajudam, né? Então, o trabalho de casa tem Dividido. dividido, né? Então, tem consultório, tem atendimento também em casa que eu faço, tem a faculdade também. Então, minha vida é muito organizada. Então, eu consigo gerir o meu tempo, né? Ó. Ao ponto de que eu tenho tempo para todas as coisas. Eu tenho tempo devocional, eu tenho tempo de fazer o serviço de casa, né? Fazer comidinha, roupa, coisa toda. Eu tenho tempo, né? De estudar. E aí eu tenho tempo de Uma mulher moderna, congregar. né? Uma mulher moderna, no meio da mulher aí, ó. E assim, você organizando o tempo, cabe tudo. E aí tem a principal, né? Fugir um pouco da rede social, né? Porque a gente se percebe, você vai perder horas ali, olhando uma coisa e uma coisa vai trazendo outra. Ó, você falado isso, eu não sei como é que eu fiz no meu celular aí, que eu acionei um recurso, um aplicativo aí do celular, que ele me diz quanto tempo eu gasto. Sim, você vai na celular. configuração do Instagram, você tem, no Facebook você tem. Ele vai Interessante. dizer, Aí interessante. É assustador, né? essa semana ele falou assim pra mim, parabéns, você ficou 3 horas a menos no telefone celular essa semana. Eu falei, Que legal. caramba, não vou falar a quantidade de horas que eu fiquei. Não fala não, né? Deixa sua parte bonita. Mas assim consome o nosso tempo. Consome. Caraca, A gente muito. não percebe. A gente não percebe. Não percebe. E é impressionante, é viciante. Sim. Isso. E tem muita coisa boa, como eu Claro. falei, né? Mas também... Podcast Sinalizando o Reino. né, tem muita coisa boa, mas não é tudo, né? Então a gente Não é precisa tudo. aprender a gerir o tempo ao ponto de conseguir encaixar todas as coisas que realmente importam, né? Então é assim. Então você lê, né, você acorda cedo, você tem uma vida organizada, Sim. disciplinada. Vai no correio, leva um livro. Vai no banco, Deixa eu leva um falar. livro. Vai no médico, leva um livro. Onde você vai, tá com leva um livro. Às vezes você tem que ficar 2 horas numa fila. Isso, igual o pastor Davi, né? Falou que ele tem Leva livro um no livro. carro, livro na bolsa, até livro de bolso. Ele leva, Isso aí, leva um livro, né? ao invés de abrir o celular, Sim, lê um livro. Leia um livro. exatamente. Interessante. E você não lê só teologia, né? Porque por Não, causa da sua... por conta da psicanálise, eu psicanálise. leio livros, né? Psicologia, psicanalítico, filosofia por conta da faculdade, gosto de economia, gosto de política, então leio de um tudo, né? Informação é bom demais, aí a gente consegue filtrar e melhorar. A vida da gente é a vida do outro. Isso aí. Então leio um pouco de tudo. E aí, uma pergunta para você agora. Qual foi o livro... Um só é brabo, né? de ferro. Já sabe qual é a pergunta, né? Qual foi o livro? Vou dar uma moral para você, eu achei 2. Gente do céu, e agora? Qual foram, assim, os 2 livros, assim, que você... Falou assim, caramba, esses livros aqui realmente me abençoaram muito, me marcaram, eu indico para qualquer pessoa ler. Esse livro aqui não pode faltar na biblioteca de alguém. Eu posso falar dos meus livros, já que já é um pouco disso? Claro. Então vamos lá. Eu não conseguiria falar 2 de maneira nenhuma. Porque é muito pouco, assim, são tantos. Para quem lê 60... Para eu trazer os livros foi muito difícil. Você né? separou alguns aqui pra gente. Separei esses, né? Hoje eu finalizei um, mas eu deixei em casa que é muito dentro da filosofia, da psicanálise, que é a Sociedade do Cansaço. Vai falar muito disso, né? O autor fala muito disso, desse tempo onde a gente está numa correria. É uma crítica mesmo, né? Show de bola, né? Essa correria, né? Muito interligado o tempo todo, né? E eu tenho que produzir, e a gente perde esse tempo de contemplar, né? De esperar, né? De descansar, de observar. Então, a gente acaba que... Mas não... É um livro muito legal, mas vamos lá. Eu trouxe esses livros, olho para onde, mostro para onde. Eu acho que eu já tô olhando aqui alguns aqui, vou pegar emprestado. Vamos lá. Você empresta livro? Você gosta de emprestar Não livro? empresto. Gente, não empresto livro. Livro não é uma coisa... Livro não é legal emprestar, porque às vezes não volta. Já perdi muito livro, coleção de livros. É mesmo? Às vezes não volta, a pessoa, né? Não tem O irmãozinho que pegou cuidado. livro emprestado com o carro. Tipo, Lewis. Nunca me peça um livro de C.S. Lewis, de maneira nenhuma, sem Sério? condição. Vamos lá, porque livro, gente. Livro é uma coisa assim que não sei. É investimento, né? Tá. Vamos lá. Eu não vou... eu indico muito esse livro, mas vamos lá. Falar muito tecnicamente nisso, não. Porque o Mágico de Oz? Eu trouxe ele, que é um livro bem interessante, né? É uma fábula, é um livro infantil, mas é um livro muito profundo que trabalha o autoconhecimento. Então, a gente tem 4 personagens. A principal, não vou tentar não dar spoiler, a principal, ela vem do luto, né? E aí ela ressignifica, ao ponto de que a quem agora acolhe tem uma importância na vida dela.
Mas tem os três personagens, que é o leão, o homem de lata e o espantalho, que eles passam o livro todo em busca de algo que eles não conseguem compreender que eles já têm. Então, é o autoconhecimento. Chega, tá bom, chega. Já foi muito spoiler já. Já foi falei muito demais. spoiler. Eu não vou tentar me conter. Ó, Esse livro aqui... fala aí. mais Esse um. livro aqui é de um pastor que estava dando tudo errado da vida dele. E o cara não sabia, né, da onde, que estava acontecendo e tal. E hoje em dia vai encontrar ele com outra capa, que esse é bem antigo, esse tem bastante tempo. Ponha em ordem seu mundo interior. E ele, frustrado com um bocado de coisa e estava dando ruim, ele começou, né? Deus começou a trabalhar na vida dele, deu algumas direções e ele colocou aí pra gente, anotou. Cara, gerir o tempo foi uma coisa que ele viu que ele, né, não fazia, a vida dele era uma bagunça. Vida financeira, loucura. Tinha algumas coisas que ele não tinha habilidade como pastor e ele estava tentando fazer, mas ele estava prejudicando mais o ministério do que ajudando. Então, Deus foi norteando a vida dele de tal forma que ele conseguiu se organizar e o livro é muito top. Muito bom. Gente, eu pedi pra ela trazer, tá, gente? Uns livros pra indicar, Alguma coisa. pra falar alguma coisa. Então, Brena, eu tenho... As pessoas devem conhecer mais, né, do autor do Evangelho Maltrapilho, mas eu particularmente gosto muito. Tem outros dele, aos que eu tenho cerca de 6 livros dele, gosto de tudo, da biografia dele. Mas esse livro é humano, então a gente... É aquele livro... falar desse livro aqui já. Eu já li no seminário falava várias muito desse vezes. livro. Esse livro aí é aquele livro que você fala assim, cara, você também. Então ele vai nos mostrar, ele Pastor se que vive mostra... em mim. Ele se mostra, né, como humano, cheio de falhas e questões que ele vai tentando vencer, dá uma escorregada e vai Tô vendo contando a aqui, gente. história da Eu tô vida olhando dele. aqui pra ver se... Tô copiando aqui se ela escreve, se ela Não, não marca. escrevo não, só passo Você não marca. escreve, só- Não, igual eu. pra mim é uma violência o livro. Pelo amor de Deus, riscar, escrever. Se você for mostrar um livro riscado, escrito, eu já nem consigo mais, eu fico só olhando aquilo, sabe, pra mim é... Deixa eu, Não, deixa eu- não mostra não. Deixa eu olhar o meu aqui se eu fiz. Não, tá aqui, ó. Tá, É só o marca-texto. que marca-texto. isso, né? Deixa eu confirmar aqui. Aqui é o marca-texto. Isso aí. E eu costumo agora comprar marca-texto pra fazer cada livro, botar marca-texto diferente. Diferente, né? Show, né? Tem agora os marca-textos são fitinha que você vai colando e tal. Eu que tenho chique. alguns. Esse aqui é novo. Esse aqui é atual. Esse aí eu vi, Muito. eu vi o Douglas Gonçalves falando desse Esse livro é um presente para esse tempo. Hoje eu li. Ah, pensei que era pra mim. Hoje eu consegui concluir a Sociedade do Cansaço. E o cara, de maneira muito técnica, ele vai falar muito do que esse cara fala aqui. Nossa, ele arrebenta. E aí, a base daí é o quê? A base do seu dia tem que ser o quê da sua vida? É a Bíblia, é a palavra, né? E aí é o que norteia todas as outras coisas. E ele vai falar exatamente disso, da questão do excesso das redes sociais. Você vê que a rede social é o pico, é o top. Aqui é mais ou menos assim. Bota aqui na. Como se fosse a cadeia, como se fosse a pirâmide Não, alimentar, é né? interessante que eu vi o Douglas falando desse livro aqui. E ele fez isso aqui, ó. Ao invés da pirâmide ser assim, né? Você E sim, o normal no nosso... deveria ser assim. A Bíblia, né? Então, assim, no topo. Essa palavra de Deus no topo. Ó, livraço. Esse aqui tá na minha Então, lista. a palavra de Deus tem que ser a base, que é É o que a você base. vai comer. É o que toma mais tem que tomar mais tempo. Uhum. E aí você vai vendo. O último lá, o que vai... Ah, perdão, eu fiz errado. É, isso aí. como É o se que estivesse ele fazendo quis assim. dizer que assim é a forma com que a gente age hoje. Hoje. A rede social está em mais tempo, Aham. e aí a Bíblia é o que É como se a rede social fosse. tomasse a maior base. parte do nosso... Exatamente, mas tem que ser o contrário. Tem que ser A o contrário. Bíblia tem que ser a base e a rede social o mínimo, porque é importante algumas coisas e tal, mas não a base da nossa vida, que infelizmente hoje é uma realidade. Ó, livraço, hein? Isso aqui. Nossa, Tá na minha lista esse aqui pra Top comprar. demais. Esse aqui foi um presente, né? Até Ah, esse aí. esse aqui o Douglas gravou para mim, o Douglas Gonçalves, ele gravou para mim. Eu tive um problema com uma compra que eu fiz com eles e eu reclamei, mandei para eles uma mensagem. E aí eu cheguei em casa do culto, tinha lá um direct, né? Tinha um direct aí do Douglas. Ô, Carla, gravou, tô mandando aí a fulana, Jaqueline, eu acho, entrar em contato para resolver seu problema. Eu cliquei, falei, Douglas, falou meu nome, cliquei, falei, gente, é zoeira, né? Não. Legal. Mostrei para todo mundo, mandei para todo mundo, Douglas falando. Ah, mas Douglas Gonçalves é top demais, então é por isso, né? Vamos lá. Aí ele mandaram esse livro para mim de presente por conta de um problema que eu tive com uma compra com eles. Pastora Tisha, eu sigo até ela no Instagram, isso aqui é nos mostrando a beleza e a profundidade das coisas mais simples da vida.
A gente esquece, às vezes, da simplicidade do cotidiano, da beleza de sentar junto em mesa, de estar em família. Eu escutei um podcast, eu quero comprar esse livro aqui também, tá na minha lista, tá? É top demais. Eu escutei um podcast do Bible Talk, que ele colocou a Carol Bazo, né? E mais 2 meninas falando, e ele também no meio ali, né? Falando sobre esse livro aqui. Que as pessoas achavam que esse livro aqui era mais para as mulheres, para as mães, para poder lidar com o dia a dia. Sim. E assim, sensacional. Sensacional. Eu já li algumas vezes. Fiquei apaixonado por... Desde 2019, eu já li algumas vezes. Liturgia do Ordinário, Eu gente. leio todos os anos. Tá? Tish Warren. Não. Eu acho que não é Vai para a crítica do Ruben Warren? Eu acho. Não sei, vou até pesquisar lá. Pesquisa lá depois. Mas é top demais. Ela vai te ensinar a profundidade da beleza do cotidiano. Do cotidiano. Deus está presente no dia a dia. Ela vai te falar e ela vai linkar, né, coisas muito simples. Ela tem uma parte, acho que é o final, que ela vai falar sobre... Ela está presa no engarrafamento e ela fala que lá, né, nos Estados Unidos, ela fala que é muito comum isso. O engarrafamento muito pesado, às vezes você olha para o lado, alguém já abriu a mala do carro, já colocou para fora uma cadeira, botou um negócio de churrasco, botou uma bebida e tipo assim, vai ficar 3, 4 horas aqui, já estou aproveitando de boa. Aí ela fala exatamente sobre isso, cara. Ela fala, às vezes a gente está aqui no mundo, né, no mundo e, tipo, é o lugar de passagem, a gente fica de boa, a gente fica confortável no lugar de passagem. A gente não chegou no destino ainda, então a gente perde o foco. Ela fala que aqui é como se nós estivéssemos em trânsito. E o entendimento precisa ser esse, o céu, mas às vezes não, a gente está de boa, fica confortável onde deveríamos ter um entendimento de passagem. Então ela faz links profundos, intensos, sabe? Com coisas muito cotidianas, muito top. Eu sigo essa bênção e é bênção demais. Esse aqui... Tá na minha lista já também, pra esse ano. Esse aqui, eu acho que é um livro marcante. Esse é... Foi o livro que marcou minha vida. 2019, a gente, lá no Spire, né? O pastor Carlito Paz vai falar assim, não, porque esse é o melhor livro que eu já li no vida. Eu falei, gente, se o pastor Carlito Paz falou que é o melhor livro que ele leu na vida, peraí, não. Corri lá, comprei na livraria lá mesmo e vim pra cá desesperado. Tem que ler esse livro. Já cheguei, comecei a ler. Não sei quantas vezes eu li esse livro. Mas se você quer entender um pouco de processo, e ele conta a história da vida dele, processo, profundidade, e você quer saber um pouco, né, entender, se identificar com algumas coisas, às vezes a gente não tem essa noção, nesse entendimento, a vida, como que funciona, até eu chegar no meu propósito, como que o negócio está acontecendo só comigo, mas o cara compartilha a história da vida livro dele. Aqui, eu li ano passado esse livro, eu comprei também lá maravilhoso. Na igreja da cidade, pastor Carlito Paz. Gente, é um investimento assim... Livraço. Nossa. Livraço. Todo mundo que eu indico, tem que ser esse livro. Todo mundo que eu indico fala, Carla... Não, eu já falei alguns podcasts aqui também, né? Sobre esse livro, né? Esse livro é bom demais. Muito bom. E enraizado. Os lugares escondidos onde Deus desenvolve você. E o último aí? O último é... Esse aqui é do início do século XV, né? É a Imitação de Cristo. E eu gosto muito demais desse livro. É exatamente isso. Ele vai compartilhar conosco as experiências dele e aí ele vai falar de submissão. Como é que fala esse nome aqui? Thomas, algumas falam de Kempis, outra, é isso mesmo, Thomas Kempis. E aí ele vai falar sobre submissão, sujeição, sobre entrega, sobre servir, sabe? Sobre essa entrega de verdade, o servo de Jesus, aquele que segue os passos, sabe? Aquele que se entrega profundamente, aquele que se submete mesmo. E esse é teu. Esse eu trouxe para você, né? Você falou. Foi sob pressão ou não, né? Eu já tava... Não, esse é seu mesmo. Eu trouxe, né, para você. O que eu tenho em casa é de outra capa e tal. Esse eu trouxe lá da nossa livraria lá. Aí, galera que vai ser convidada para o podcast aí, tá, gente? Ó, tô montando uma biblioteca. Você vai gostar muito. Isso é bom demais. Obrigado. Esse livro é top demais. Carla, muito obrigado. É isso. Pra falar do Helena foi 7. Gente, e pra eu trazer esses, né? Você fez uma seleção. Você não tem noção, meu coração foi ficando em casa, mas eu queria levar esse também, Cara, assim, porque os livros, cara, eles têm uma... Além da Bíblia, né? A gente já falou muito bem aqui, muito bem colocado, mas eles têm essa questão de tratar assuntos específicos, né? São experiências, né? Esses aqui, pessoalmente, eu não trouxe um livro mais teológico, né? Sim. Mas são livros de pessoas, experiências que pessoas tiveram
E aí elas compartilham conosco e ali, isso é sabedoria. Faz a né? pergunta. Você que lê muito, 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 muito. Você já pensou em escrever um livro? Com 12 anos eu escrevi um livro. Cadê Né? o livro? Cadê seu livro, gente? Rasguei o livro, né? Qual livro? Não acredito. Eu escrevi um livro, né, uma história com 12 anos. Eu tinha início, meio e fim. Meu esposo chegou a ler esse livro. Depois eu... umas histórias, assim, coisa... Menina, né? Ficção, Adolescente, ficção, romance e tal. Mas hoje, assim, você toda essa bagagem... Sim, eu tenho entendido isso e estou trabalhando nisso. Mentalmente estou trabalhando nisso. Aí eu lembro de uma coisa, penso numa coisa, vou lá no meu bloquinho de notas e faço uma anotação. Não entendi. Entendi. Thomas Nelson aí. Fazem os... Thomas Nelson nível, né? Não, assim, por que eu tô falando isso? Porque quem tem muito essa questão, gosta de ler, de escrever, né? Tem essas experiências, por que não? Sim, sim, Eu falo isso assim, muito tranquilamente, por que não sim. escrever um livro? Não, mas eu vou fazer E sim. assim, interessante que já vieram algumas pessoas aqui no podcast, né? A irmã, né? A mãe da Kay, né? Veio aqui. Poxa, ela escreveu um livro pouco tempo atrás. Ela tem uma idade muito avançada. Eu falei assim, cara, que Legal, história né? legal. Sim, Ela escreveu um livro. E eu li o livro dela, tá? Muito bom. Que A experiência dela, li de braço. E assim, daqui pertinho da gente, assim. Porque às vezes a gente fica imaginando, porque eu preciso, né? Ter uma faculdade de letras, eu preciso ser isso, eu preciso alcançar isso, eu preciso fazer isso para poder... Por que não? Você contar a sua experiência, Sim, sim. né? Contar, você falar algo interessante. Eu ganhei esse livro aqui, então esse livro eu tô lendo, acabando de ler. Foi lá do Carleto Paz também, esse Adam Spire. Aham. Quem me deu de presente foi a Nádia. Ela veio aqui e me deu de presente também. Tô fazendo coleção agora só de livro dentro do podcast. Não precisa nem comprar mais, vai encher sua estante. Deixa Deus te usar, irmão. Deixa Deus te usar, irmão. Mas assim, aqui fala da experiência da mulher samaritana, em João capítulo 4. Ele vai falar das palavras de Jesus para ele ali, para ela ali, né? É profundo, durável e acessível. Então fica aí a dica sensacional. Show. Muito bom. Isso é Então, bom demais. você já olhou assim? Eu já vou salvar, vou comprar. Né? Eu sei. A experiência do outro, né? Toca a gente, porque você vai ler e traz a identificação. Às vezes a gente fica no nosso mundo, né? E as nossas lutas, as nossas questões, e a gente acha que está passando sozinho. Você vai ler a história desse cara, do Yazar. A história do cara. Você fala, gente, como que persistiu? E às vezes a gente está naquela, assim... Será que é isso tudo de luta mesmo? É assim mesmo? Você lê a história do cara, a história do hambúrguer pegando fogo, né? Coisa assim muito cotidiana, mas coisa louca da nossa vida. E o cara, né? E com tanta profundidade consegue nos tocar, que isso é um testemunho muito profundo, muito rico, falando de Davi, falando do apóstolo Paulo e tal. E aí a gente lembra, ele nos leva a lembrar disso também. A história de Davi, uma história tão profunda, tão tocante, né? Através de um testemunho também de muita persistência, né? De muita resiliência e tal, então é bom demais. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, a gente tá pro final. Você deixou de... Porque tem uma biblioteca muito grande igual a sua, assim, praticamente pobre, né? Porque tem que gastar muito dinheiro, né? E já deixou de comprar alguma coisa, assim, porque senão eu tô com um propósito de comprar livro, de investir. Porque, na verdade, você falou que não gosta de prestar livro. Eu assim, eu concordo com você. Tô aprendendo. Tem um monte de livro. A gente perde tem muito. Um monte de livro emprestado. Gente, você que pegou o livro emprestado comigo já pode devolver. Eu empresto poético. É investimento, né? Sim, Investimento em conhecimento. E como eu estudo, eu preciso montar algumas coisas, eu tenho que o tempo todo eu preciso desses recursos. Então, eu sei o que eu preciso falar sobre ansiedade. Espera aí que eu tenho isso, vou lá, vou tirando. Espera aí que vou falar sobre esse assunto e tal. Então, eu preciso, são as minhas ferramentas de trabalho, de estudo contínuo, porque eu estou o tempo todo utilizando. Então, você perde, então é chato. Mas eu deixo de comprar sim. Eu quase que não compro quase que nada, mas livro eu compro sempre. Claro, qualquer coisa. Sapato, qualquer coisa. Todo mês eu tenho que investir em alguns. Eu preciso, por conta da psicanálise, por conta da filosofia por conta da teologia. Eu preciso investir. Então, eu estou sempre comprando livro. Eu preciso comprar livro, né? Então, deixo de comprar qualquer coisa por conta do livro. Então, o livro, para mim, é prioridade mesmo. Não sei se você já participou de uma dinâmica dessa. Tipo, não sei se você já viu isso no célula.
Se sua casa estiver pegando fogo, você vai salvar Tá bom, três tia. coisas. 3 coisas, você pode levar 3. Gente, não tem condição de levar 3 coisas. Vai levar 3 livros. Só é levar os livros, gente. Não tem como levar 3 livros. Como que leva 3 E livros? você já conseguiu montar seu espaço lá, biblioteca? Tá quase bom. Tá quase pronto. Tá indo, né? Tá no processo. Tá no processo. É porque assim, tem outro lugarzinho também pra você ter sua... Sim, é o mesmo lugar que eu trabalho também online. Então tá ficando legal. E ficar organizado, né? Eu preciso desse livro. Ele achou um livro que ele precisava, você me perguntar, porque ele sabe como que fica a organização, então é bem Entendi. legal isso. Entendi. E a Tá única tudo última certinho. dica do dia, Isso aí é show de bola. você já leu isso aqui? Top demais. tô lendo, Demais. tô fazendo uma segunda leitura desse livro. Necessário. Tô fazendo uma segunda porque tô participando de um grupo de leitura. E fica aí a dica, O Deus que Destrói Sonhos, Rodrigo Bibo. Muito bom. Na verdade, eu não falo nada de novidade aqui. Não. Na verdade, tá trazendo aqui a galera pra realidade que Deus é soberano. Soberania de Deus, né? Não dá spoiler não, porque não precisa. Sim, eu quando li esse livro, eu lembrei muito de Dietrich Bonhoeffer, Isso, discipulado. o Discipulado. Só que Dietrich é uma leitura não tão fácil. Bem densa, né? Por isso que escolhi esses livros. Não é uma leitura que qualquer pessoa, não menosprezando Sim. o poder, a condição intelectual da pessoa, não, mas para um leitor mediano, né, ele não consegue acompanhar Dietrich, não consegue. Consegue terminar, né? Não pega o raciocínio. Não, e ele, porque a leitura dele, a escrita dele é densa, né, e tal, não é simples, né, tipo livros, não é tão simples, mas ele conseguiu traduzir, né, não, ele não fez isso aí não é uma cópia, não. Não. Mas ele conseguiu traduzir o discipulado nesse livro de forma assim, muito natural. Só uma frase interessante que ele coloca assim, ó. O Deus cristão, né? Não pode ser domesticado. Então, assim, já dá um spoiler, assim, que Deus, ele não tá Não se dentro de encaixa na nossa caixinha. numa caixinha, né? Que a gente acha que a gente pode encaixá-lo, né? Dominá-lo, no caso. Mas já tem uma dica aí, a gente tá indo pro final. Deixar algumas dicas aqui pra galera, né? Considerações finais. Quem está começando a ler agora, está procurando novas leituras, está tentando manter esse hábito da leitura. O que você indica aí, né? Procurar que tipo de literatura, para não procurar nada muito pesado. Não procura nada muito denso, né? Começa com coisas muito tranquilas. Eu leio vários livros ao mesmo tempo. Então eu leio assim, 3, 4 livros ao mesmo tempo. Lembro que eu tentei ler Agostinho de Hipona. Agostinho, essa semana, a minha irmã pegou emprestado comigo, eu já falei assim, ó, não é aquela coisa, né? Não é aquela coisa que te leva, que te segura. É importante, é necessário. Muito difícil. Mas é uma leitura difícil. Então O próprio C.S. Lewis. Sim, C.S. Lewis. Uma semana uma menina conversou comigo e falou, cara, eu li o livro todinho, Deus do Banco dos Réus, não entendi nada. Só depois das 10 vezes. Mas é isso. Aí você já quer começar com o C.S. Lewis? Complica. Quer começar com o Dietrich? Complica. Enraizado. É um livro, gente, facinho, tranquilo, profundo. Esse aqui. Todos esses aí. Todos esses, né? Todos muito, muito fáceis. E opta também por livros mais fininhos, né? Para estar começando, para ir desenvolvendo mesmo o hábito, a disciplina e tal. Fábulas, eu gosto muito. Pequeno Príncipe, sou apaixonada. Então, as fábulas, Pinóquio, tem sempre mensagens muito profundas, né? Aquela coisa, falar a verdade brincando. Então, opte também por umas fábulas, alguns livros para relaxar, porque, de certa forma, você, às vezes, vai com uma intenção muito grande, né? Eu tenho que ler, só aprender algumas coisas, mas ler também a nível de relaxamento, de se divertir um pouquinho. Né? E um pouquinho, então vale a pena. Então, sempre eu pitch assim, por coisas mesmo. Aí, com o decorrer do tempo, sabe, pegando o jeito de leitura, aí você consegue ler um Agostinho tranquilamente. Mas, para quem já é leitor também, que lê bastante, entende que não é uma leitura... Pra você ter ideia, eu peguei a Abolição do Homem, que eu ganhei do meu... É bom demais, mas não consegui entender ainda. Eu segurei a onda, falei, peraí, calma aí, deixa eu respirar, porque o negócio aqui é filosófico. Muito. Lewis é todo. Aí eu perguntei a um amigo meu, o Daniel, que faz crossfit comigo, ele tem uma biblioteca enorme. Eu não penso numa biblioteca enorme. Ele fez teologia e tal. Aí eu fui perguntar pra ele, ele falou pra mim, rapaz, esse negócio de livro aí é um negócio com muita filosofia, então você pega pra ler só ele, tranquilo, analisa com calma, vai lendo com calma. Porque realmente, o que você falou, se você tenta ler muita coisa ao mesmo tempo e leituras densas, fica cansativo. Cansativo. Você não consegue absorver a leitura.
E provavelmente você não Você consegue, né? perde a vontade. Perde a vontade. Perde. Aí é aquela velha situação, né? Você começa, mas não termina. Não termina. Começa, mas não termina. Um amigo da gente lá da igreja, Eduardo, ele compartilhou comigo ontem. Eu acho que é desse livro, o link de um podcast do Jonas Madureira falando sobre a abolição do homem. Eu acho que se for, vou te mandar o link daqui a pouco. Manda. Outra dica importante. Você vai pegar um livro, principalmente histórico, né? Desses autores antigos, né? O Tolkien, C.S. Lewis. Aí é importante você pegar, de repente, uma Resenha. resenha. Hoje tem na internet. Eu pego resenha de tudo. Você pega. Eu Dá não dica pra galera. compro livro sem... Fala essa dica aí. Eu não compro livro sem ler primeiro a Tem biografia. uma- Eu tenho que ler a biografia da pessoa. Tipo, eu não vou ler qualquer pessoa. Entendi. Não vou ler qualquer pessoa. Para mim, isso é muito importante. Saber quem que eu vou compartilhar vai esse doar o seu tempo, né? É isso aí. Então, eu leio a biografia antes. E eu gosto das resenhas, também são importantes. Né? As resenhas que ajudam, às vezes, dependendo do livro, é bem legal. Eu fiz isso. Comentários de pessoas que leram o livro, né? Isso Hoje aí. eu tenho um aplicativo, até que o Eduardo mesmo, que me indicou um aplicativo. Esqueci o nome do aplicativo. Desculpa. É bem legal o Eu tenho. aplicativo, show de bola. Entrei, ó. E ali você tem comentários de quem Resenha, tá... comentário. Então precisa, né? Precisa estar nesse meio. Quando eu comecei, agora eu vou ler C.S. Lewis. Aí eu comecei pelo Cristianismo Puro e Simples. Sim, sim. Aí eu Acho que todo mundo fui na conhece, resenha. começa com livros por aí. Porque aí, né, falaram, porque me indicaram. Eu fui vendo as resenhas, as indicações, ó, você está começando a ter contato com esse tipo de literatura, comece com o Cristianismo Puro e Simples. Depois eu vi, aí eu fui, gostei, falei, dá pra ler. Aí eu fui na carta do Diabo, Seu Aprendiz. Terminei, consegui. Você está lendo esse. Muito bom. Então, assim, vale muito a pena. E mesclando com Outros menos densos. menos densos. Menos assim, que você precisa de muita atenção para você entender, porque, tipo, você lê Lewis, você tem que voltar, ficar toda hora, você tem que pegar o tio Google toda hora. Então, assim, Lewis é esse nível, né? Mas é importante, a gente precisa. Porque o cérebro precisa disso também, desafio. Se a gente ficar também só na... Só naquele feijãozinho com Não, arroz, né? né? Tem que ter as duas coisas, tem que botar uma misturar. saladinha, Isso aí, botar tem alguma que ter um coisa. mocotó, né? Tem que ter um mocotó para poder a gente forçar ali o aprendizado. Em relação à teologia, pra gente fechar, algumas coisas assim, aí, na nossa área, né, de ensino, na igreja, né, teológico, né? Que você tem lido, assim, comentário bíblico para indicar pra galera, alguma A coisa gente, assim? a nossa última aquisição, né, foi até o meu esposo que é o que mais investiga essas questões. A gente adquiriu uma Bíblia muito boa. Eu Opa. não me lembro da Bíblia, que a Thomas Nelson acabou de lançar. É uma Bíblia de estudo, não é isso? Que a Thomas Nelson acabou de lançar. E o interessante da Bíblia, tá? A gente pode até ver para colocar. É que não é um único comentarista como a gente vê na Shed, na Thompson, tal. Acho que eu vi essa- Mas são vários comentaristas que eles... Tipo assim, às vezes, né, o meu esposo, quando ele adquiriu a Bíblia, ele me explicando sobre a Bíblia. Estou aqui passando uma explicação que o meu esposo me deu. Quando você vai comprar uma Bíblia dessa, você tem Shed comentando a Bíblia do começo ao fim. Ele está comentando o Pentateuco, né, o histórico, o poético, né, as cartas paulinas, os evangelhos, tudo. Mas essa Bíblia não. Eles tiraram várias pessoas comentando. Tipo, você é especialista em Antigo Testamento, então entendi. você vai comentar aquilo ali. Só aquela Que não é o caso, porque tem muita gente comentando essa Bíblia. Então, eu acho que Tim Keller também é um dos comentaristas, não Acho estou que isso enganada. mesmo. Não, eu vi. Tem eu vi muita isso gente comentando a Bíblia, então assim, ficou bem legal. Uma pessoa comentando Gálatas, o cara estudou, se aprofundou naquilo. mesmo. Só Então, naquele- Entendi. eu vou te falar, a Bíblia é top demais, muito top. Um lançamento da Thomas Você Nelson. lembra qual é a versão? Ela tá NVI. NVI. Show de bola. Adoro. Eu também sou uso NVI. É isso que eu ia falar. Você usa o NVI? No dia a dia eu uso NVI. Logicamente, a gente tem um recurso no aplicativo da Universo que tem comparar. Então, às vezes, a gente precisa comparar. Eu uso Mas eu tenho também outra Bíblia que ele baixou no meu celular, que tem o hebraico, o grego, tem ali alguns dicionários e tal, algumas coisas para poder Não, legal. a gente tem esse ajudar. recurso, Tem gente. que ter. Tem que ter Tem, esse às vezes você tem uma dúvida, vai pregar, precisa levar, né, e uma palavra e tal, e isso é bem legal, ajuda muito, né, para poder você Meu processo ali, né? falar direitinho, então é show de bola. Mas essa Bíblia, pode adquirir, que essa Bíblia é boa demais. Depois a gente vai botar o link aí da Muito boa a Thomas Bíblia. Nelson pra galera. Show de bola, viu? Passou rapidinho. viu? Passou. Que bom, cara. Muito obrigado pela sua Eu que presença aqui. agradeço, foi bom demais. A gente tá nessa empreitada aí, né?
de trazer, né, pessoas aqui com essa visão mesmo de questionar, Sim. né, de perguntar, né, por quê? Né, por que, né, fulano, por que cara lê 60 livros por dia, por ano e eu não consigo ler um por mês ou por ano, né? Então, assim, é possível dentro da sua realidade. Não tô falando que você vai ler 60 livros, entendeu? Sim, é cada um, é minha meta. Assim, é porque às vezes as pessoas pensam assim, quer aparecer, ou porque... não é isso. É a questão meio do incentivo. Eu acho que os hábitos, eles precisam ser constantes, disciplinados, que aí vai se tornar um prazer. Sim, sim. Eu não gostava de acordar cedo para ir para o CrossFit, fazer atividade física. Agora, quando eu não acordo cedo, quando eu não vou, Sente falta. meu dia não é o mesmo. Não é, a gente sente falta, né? Faz Entendeu? parte e são coisas muito Ó, importantes. por exemplo, início de mês, geralmente no escritório é muito complicado. Muita correria, cada Sim. trabalho. Então, assim, eu tô praticamente um dia, hoje eu não consegui ler um livro, nem a Bíblia. Nem outros versículos, né? Ler texto e tal, mas não consegui parar para fazer uma devocional de qualidade. Pô, senti falta. Sim. Como se o meu dia não fosse o mesmo. Entendeu? Faltou alguma coisa hoje. Então, que a gente possa sentir essa falta, né? E a gente ter esse desejo, esse prazer pela palavra de Deus, né? De buscar os recursos, né? De ouvir histórias inspiradoras, né? De gente séria, né? E aí você falou algo interessante, analisar antes de ler, pegar um livro para ler, quem é o autor, a história dele, se alguém já leu, conhecido, né? Então, por exemplo, quando a gente encontra pessoas igual o Carla, né, Dino, assim, o próprio David, pessoas que estão vindo aqui, a gente vai só pescando. Pô, esse livro aqui, ó, vou anotar aqui. Porque vira uma comunidade. Carlito Paz, cara, leu, vou ter que... Pô, Carlito Paz. Não tem nem o que pesquisar, vou ler também. Boas Gonçalves referências, Sim, né? Quem dá boas referências, né? E a gente vai com mais segurança. Sim. Você falou algo importantíssimo, nosso tempo está muito escasso, é muito correria. Mas se você, por exemplo, é uma pessoa organizada, mas você também, poxa, você vai separar 4 horas para ler uma coisa que não vai te dar retorno para sua vida, para o seu ministério, então 4 horas jogado fora. Sim, exatamente. Então você precisa selecionar, é importante isso, a dica é muito boa. Então é isso. Vou fora. Ler, né, estudar é importante, isso é importante mais para a vida. Contagiar as pessoas, né? Sim, no início, antes de começar a postar, vou postar para que depois eu percebi, hoje, assim, constantemente, eu recebo mensagens de pessoas, me indica um livro para isso, me indica um livro para aquilo, então eu faço isso agora, muito naturalmente, assim, vivo com isso muito comumente, mas não era assim. Então, a gente vê tanta gente propagando tanta coisa na rede social, vamos propagar coisa boa? Isso aí. Eu gosto de ler, leio pra caramba, então eu vou postar. E aí agora tenho postado, sempre que termino vou lá e coloco. Não sou aquela pessoa que tem essa habilidade, né, esse jeito para fazer, mas faço do meu jeito. E com muita constância recebo essas perguntas. Eu preciso de livro para quê? Para alguma coisa assim, que livro que você me indica? Tipo, né, como se a pessoa, eu tô com uma dor não sei aonde, né? Você me indica o quê para medicação? No caso, o livro, e são Legal. livros. E ajudam muito em muitas situações e tem feedbacks muito positivos. Muito bom. Muito positivo. bom. E aí eu te falei, né, em off aqui, muitos projetos do nosso Sinalizando o Reino. Se não for esse ano, eu creio que ainda vai ser, em nome de Jesus, a gente montar um clube de leitura. Sim, show de bola. Entendeu? Tá um clube de leitura, mas que não, que eu falei pra você, que não seja online, que seja presencial. Presencial. Sentar na mesa aqui, imagina uma mesa aqui com Café, muito café. muito café, entendeu? Resenha, trocar ideia, experiência, assim, de um livro, lógico, Bíblia, e assim, tenho certeza que a gente vai contagiar as pessoas com isso, entendeu? De repente fazer até um podcast, um clube de leitura, imagina? Sim, show de bola. Maneiro? Ó, as ideias aí. Então, é isso, Carlinha. Obrigado, tá? Obrigado por fazer parte da minha história, da minha vida cristã. Você e o Dino fazem parte, eu tenho um carinho por vocês muito grande, né, pela sua família. Raquel não, pela galera lá. E assim, Deus continue te abençoando, abrindo a sua mente, expandindo os seus horizontes, alargando as suas tendas aí de conhecimento, né, que você continue sendo inspiração para as pessoas, né, nesse segmento, né, de prazer de leitura, de estudo, de ensino, de questionar, para que as pessoas possam sair da zona de conforto realmente e querer, né, adquirir conhecimento, porque conhecimento é aquilo que ninguém pode tirar da gente, né? Sim. Uma vez que a gente, né, adquire conhecimento, é nosso. É tão bom quando a pessoa pergunta uma coisa para você, você fala,
Eu sei. Eu falo pro meu marido, Eu quando eu estudei sei de sobre uma isso. coisa que ele não sabe, eu falo, Ah, é tão bom, né? isso é bom demais. É assim, quando a pessoa pergunta assim, Rafael, eu sei isso aqui não. Eu sei. Show É de sério, eu estudei sobre isso, eu li sobre isso, eu vi sobre isso, eu escutei um podcast sobre isso. Isso faz muita diferença, não porque a gente para engrandecimento, mas a gente pode ajudar outras pessoas, né? Orientar as pessoas. É tão bom a gente ensinar, a gente compartilhar aquilo que a gente aprende, né? Então, esse podcast, né, tá com essa pegada esse ano de trazer esse retorno do prazer de ler. Como o povo lê pouco. Sim, quando eu olho para quando a gente olha para a Bíblia, né? Uma das pessoas que me inspira muito nesse sentido do conhecimento é o apóstolo Paulo. O cara chegava e ele resolvia o problema, mas aquele texto de Atos, não sei se é 16, se eu não estou enganada, quando ele chega lá em Atenas, o cara falou do filósofo de Atenas, ele fala da poesia de Atenas, para ele pregar o evangelho de Cristo, ele conhecia a cultura daquele povo. Então, como cristã, né? Se eu quero levar o evangelho, e eu preciso desse conhecimento, porque dependendo de alguns lugares, se eu não tiver, eu não consigo chegar com o evangelho. Então, tem alguns públicos, né, que não vão parar para me ouvir se eu não falar direito, né? Não tiver algumas compreensões. Então, para levar o evangelho de Jesus, que é simples, é poderoso, maravilhoso, né? O aprendizado, né? O conhecimento, né? Cotidiano, a gente precisa desse exercício. Então, isso é bom demais. E o apóstolo Paulo é um exemplo disso. Aonde ele chegava, ele entendia das coisas. Tinha uma visão tinha geral das coisas. Exatamente. E aí ele teve, né, uma possibilidade maior de levar, né, de trabalhar em alguns lugares que outros não conseguiram, por conta do conhecimento que ele tinha, né, por conta da bagagem que ele tinha. Então, é isso que a gente precisa buscar. Então, ler é bom demais. Então, leia. Leia. Não desista, não deixe de ir pela metade, gente. Pelo amor de Deus. Não, faz isso não. É bom demais terminar. Ainda que seja ruim, termina. Para você ter... Né, eu terminei. Fechei esse negócio. É ruim, mas eu terminei. Mas terminei. Terminar é bom demais. Começar é bom, mas terminar é melhor ainda. Isso aí. Então, gente, muito obrigado por você que ficou com a gente até aqui agora. Né? Deus abençoe sua vida, sua família. Né? Que você continue perseverando na sua leitura. Compartilha com a gente aí nos comentários, né? Boa, professor, obrigado. No chat também, né? Que livro que você está lendo, que você indica também, bota aí suas indicações de livros aí pra galera, né? Fazer uma grande comunidade de leitores, né? Para que a gente possa se ajudar, trocar uma ideia e acho que vai ser legal. E para lembrar, né? Para vocês que quiserem abençoar o nosso ministério, vai ficar aí na descrição do nosso vídeo, Pix da nossa igreja, da Segunda Igreja Batista Boraí. Se você quiser abençoar aí, a gente está precisando fazer umas mudanças aqui na nossa sala, né? Principalmente o ar-condicionado. A gente está querendo comprar um ar-condicionado para receber melhor ainda mais os nossos convidados, né? Mas então aí fica aí a chave Pix da igreja. Você coloca só lá Sinalizando o Reino, que aí a igreja sabe que é para o podcast, tá ok? Produção, mais uma vez, muito obrigado. Desde sem você, esse projeto não vai para frente. Dino, obrigado, tá? Pela sua presença. Quem sabe você vai vir aqui ainda, tá? Tá pensando que eu esqueci de você, rapaz? Aí o papo vai ser só teologia. Só teologia. Aí o nível é outro. Pastor... aí é mocotó. Aí mocotó. É nível muito alto. Cara, mais uma vez, muito obrigado, tá? Eu que agradeço. Manda um beijão pra Dona Maria. Dona Maria, se a senhora vê... Vai ver sim. Um abração pra senhora. Eu que agradeço, né? Poder estar aqui e falar um pouquinho, né, dessas coisas tão gostosas, né, de falar. Porque eu falei, as redes sociais têm tanta coisa, mas buscar coisas produtivas como essa. Pessoas que vêm aqui que de alguma forma, né, pode ajudar o outro, então... Às vezes uma palavra, né? Show de bola demais. Tá gravando, tá? Tá gravando, né? Isso aí, valeu. Gente, um abraço. Deus abençoe sua vida e lembre-se, seja um sinal na vida de alguém, sinal do reino. Abençoe a vida de alguém para a glória de Deus. Um abraço, até o próximo podcast Conversas que Edificam.